Salve família Performance Pro, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso momento aqui, faça sempre por você. Hoje vamos falar de um assuntozinho que eu sei que vocês gostam muito, que é o açúcar e o carboidrato. E aí eu tenho certeza que você gostaria de comer, se possível, né? Um pedacinho de açúcar, um pedaço de bolinho durante o dia, em algum momento que de fato não atrapalhe sua saúde, não atrapalhe seu emagrecimento. Pessoal, regra básica para poder consumir carboidratos e açúcares, né? Primeira coisa, se você puder evitar o açúcar puro, é sempre ideal. Então assim, evite sempre consumir alimentos que sejam ricos em açúcar puro. Por exemplo, refrigerante sem ser zero, ou então comer bolachas, tudo que é muito carboidrato simples, né? Carboidrato puro, evite comer eles primeiro, com o estômago vazio. Por quê, pessoal? A regra básica para você poder consumir açúcar sem atrapalhar o seu emagrecimento é: toda vez que você aumentar o açúcar do sangue, repita comigo essa parte que é importante. Toda vez que eu aumentar o açúcar do sangue, eu estou atrapalhando, dificultando o acesso a queimar a gordura que está localizada. Por quê? Muito simples, pessoal. O corpo, ele vai sempre priorizar pegar o açúcar do sangue como energia primária. Você está em movimento, você está vivo, seu organismo queima calorias. Então ele precisa de calorias rápidas. E a caloria mais rápida que tem é o açúcar que está no seu sangue. Então, se você tiver açúcar no sangue o tempo inteiro, você não vai conseguir acessar a gordura. Este é o problema. Ou seja, a gente pode consumir açúcar no dia e a gente pode consumir carboidrato no dia. Pão, biscoito, farinha, tudo isso não é que não possa. É porque existe uma regrinha básica para você poder evitar aumentar muito o açúcar do sangue com o famoso pico de glicose ou pico de insulina. Por esse motivo, porque se você viver beliscando, que é o que a maioria das pessoas fazem, observa ao seu redor, no seu trabalho, os locais que você vai, as pessoas estão sempre beliscando e a comidinha é cheia de açúcar. É biscoitinho, é bolinho, é salgadinho. Sempre são coisinhas gostosinhas que aumentam o açúcar do sangue. E é nesse momento que seu corpo para de pegar a gordura que você queria perder e prioriza pegar o açúcar que está no seu sangue. Então a regra básica é essa: a gente tem que evitar dar picos de açúcar e pico de glicose. Consequentemente, se você evitar dar esse pico de glicose o dia inteiro, porque vive beliscando, vive comendo, você já começa a acessar mais a gordura. E a segunda coisa, como é que a gente faz para consumir então esse carboidrato, esses biscoitinhos, esse bolinho, esse salgadinho? Você vai sempre priorizar consumir eles quando tiver feito uma refeição. Por quê? Porque você vai aproveitar que você já fez uma refeição, porque ela é necessária para você poder manter a sua saúde, manter seu organismo funcionando, e você já deu um pico de açúcar, um pico de glicose. Como você fez a refeição e já aumentou o açúcar do sangue, você faz um aproveitamento desse pico de açúcar e consome nesse momento o seu pãozinho, o seu docinho, biscoitinho, chocolate, e você não fica aumentando tanto o açúcar do sangue. Isso vai, como você já aumentou o açúcar do sangue, você vai manter o açúcar do sangue aumentado no mesmo nível e depois você não vai ficar o tempo inteiro comendo bolachinha, porque você já colocou um momento no dia para comer isso. Aí a gente chama isso de adesão à dieta. É quando você decide um momento oportuno no dia para poder comer as besteirinhas que te fazem engordar e você coloca ela no momento específico que não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Olha que lindo. E claro, muito importante também, quando eu falei do pico de açúcar, a gente tem que evitar o máximo pico de açúcar, que quem aumenta é o carboidrato. Ou seja, pães, farinha, bolo, massas em modo geral, tudo que é feito de carboidrato puro dá o máximo do pico de açúcar. E o máximo do pico de açúcar no sangue, o nosso corpo não gosta de máximo pico de açúcar. Na vida natural, não existe nenhum carboidrato simples que te dê o máximo do pico de açúcar, como o próprio açúcar, biscoitos e farináceos, né, que são as farinhas refinadas. Nada na natureza faz isso, porque todos os alimentos que possuem carboidrato
também tem fibra. E a fibra reduz o pico de açúcar. Então, quando você fica gerando processos de pico de açúcar por se alimentar o tempo inteiro, você está aumentando processos inflamatórios no seu organismo. O seu corpo não gosta de pico de açúcar. Então, se você aumenta a inflamação, você o seu sistema imunológico começa a combater essa inflamação por conta do açúcar, porque o açúcarzinho vai se ligando a proteínas que você iria se alimentar, que geraria para você uma resposta de metabolismo, por exemplo, ou uma resposta de hipertrofia, e você danifica essas proteínas e elas ficam reativas, acumulando em todos os órgãos. Esse é o problema do pico de açúcar, é a saúde. É a saúde. Isso gruda no cérebro, gruda no coração, gruda nas artérias, no fígado, no rim, gruda no seu corpo todo. E isso que gera o processo inflamatório. Você vai ficando doente por conta dos inúmeros picos de açúcar. Então, duas coisas para a gente fechar aqui. O pico de açúcar, ele dificulta o emagrecimento, porque se você viver dando vários picos de açúcar no dia, fazendo refeiçõezinhas, isso está inibindo a queima de gordura, porque o corpo prioriza, repita comigo, o meu corpo vai priorizar pegar o açúcar do sangue ao invés da gordura toda vez que eu ficar dando piquinhos de açúcar. A gente não faz isso. A gente também evita o pico de açúcar máximo, comendo carboidratos puros. Todas essas coisas gostosas que a gente vê por aí, chocolate, café com açúcar, pãozinho, tudo isso tem que evitar também comer puro, né? Como eu acabei de explicar, por conta do grande pico de açúcar que gera inflamação e danifica o organismo. Perfeito. Como é que a gente faz então para poder conseguir comer esses alimentos? A gente vai sempre colocar por último na refeição. Sempre comece pelas fibras, se possível, né? Você coloca salada primeiro, depois vai para a proteína, que são as carnes, depois o arroz e feijão e por último o seu refrigerante, o seu pedacinho de bolo e tudo mais. Por quê? Porque você vai estar de estômago cheio e vai comer menos. Isso vai ajudar você a se manter na dieta e vai ajudar você a consumir menos caloria. Não tem como falar que isso é difícil de fazer. E preferencialmente para dar muito certo esse seu emagrecimento, você precisa fazer jejum intermitente, porque jejum intermitente é qualidade de vida, é saúde. Então você vai colocar 3 horas antes de dormir a sua última refeição, só isso. Faça tudo igual que eu falei aqui, você vai fazer refeições principais, vai colocar o açuquinha somente depois da refeição principal e antes de dormir, 3, 4 horas antes é a última refeição. Só de fazer isso você vai dormir de estômago vazio, vai ter o máximo do melhor sono possível, não vai estar digerindo, você vai manter alto os níveis de GH os níveis de GH, que é o hormônio do crescimento e do metabolismo, do emagrecimento, você vai acordar mais fininho, mais fininha, e aí você já vai ter feito 12 horas de jejum, dependendo da hora que você tomar café da manhã. Quando for tomar café da manhã, faz a regrinha que eu falei, primeiro você come o ovo, depois a fruta, por último o carboidrato, na hora do almoço mesma coisa, na hora da janta a mesma coisa, e para de fazer lanchinho, esquece esse lanchinho. O lanchinho tá te engordando, tirando sua saúde. Tá bom? Experimente, faça isso por, se possível, 1 semana, 2, volta aqui, comenta tudo o que você sentiu e me fala se a sua saúde não melhorou. Até seus marcadores inflamatórios irão melhorar porque você está reduzindo a inflamação geral do corpo, tá bom? Fiquem com Deus, acompanhem todas as nossas playlists e aqui você vai ganhar motivação comigo. Esse momento maravilhoso nosso aqui, vendo o céu, vendo plantas, isso vai energizar você para começar a sua rotina muito bem, tá bom? Fiquem com Deus, contem comigo sempre e até a próxima.